Bom dia. Faz tempo que eu não gravo alguma coisa aqui. Minha barba cresceu. Então, o que eu vou falar hoje? Hoje eu vou falar sobre uma outra parte do meu desenvolvimento que foi muito importante, que é sobre animes. Pois é. Quando eu era criança, eu assistia muito Disney. E Disney é muito bom para as crianças que é fantasia, você começa a descobrir o amor, pá. Tanto que eu sou romântico por causa da Disney, assim. Então, tipo, eu sou aquele cara que acredita em contos de fadas, por exemplo, assim. Pode parecer idiota, mas sei lá. Mas então, os animes. Quando eu comecei a assistir, nem existia a Rede Manchete. Rede Manchete de televisão, passava muita coisa legal. Era o que? Se eu não me engano, era Churato, Samurai Warriors, Cavaleiro Zodíaco, Sailor Moon. Passava uma renca de animes assim. E eles sempre foram muito importantes para mim, principalmente um em especial que se chama Cavaleiro Zodíaco. Foi muito importante. Por quê? Porque o anime em só, a animação japonesa, eu acho que ela é mais próxima ao pensamento ASP do que qualquer outro tipo de animação ou filme. Por quê? Porque muitas vezes sempre fica uma pergunta, não seria bem uma pergunta, uma afirmação. É muito difícil viver. E a gente às vezes fica muito preso aos pensamentos, assim. E às vezes a gente não consegue encontrar a saída desses pensamentos. E é aquela coisa. Por mais que você tenha ajuda, por mais que as pessoas te dêem atenção, só uma pessoa pode resolver os seus problemas, que é você. E para nós isso é mais intenso ainda. Então, os animes sempre colocaram essa questão de o que fazer, como seguir adiante. Existe um preconceito muito grande falando que anime é só drama, que é só chororó, que é só isso. Mas as pessoas que falam isso nunca viram um anime inteiro na vida. Por exemplo, vamos citar uns famosos. Dragon Ball. A história de um garoto alienígena que vem pro nosso planeta querendo destruir, só que perde a memória e vira o maior herói do planeta, por exemplo. O que o Dragon Ball ensina? Dragon Ball ensina o que? A amizade, a sempre se esforçar mais para conseguir alcançar seu objetivo, assim. Por exemplo, em questão ao treinamento, assim, o Goku, o personagem principal, ele sempre foi forte, mas ele teve que aprender, ele teve que treinar. Ele não era bom com as outras coisas, mas ele era bom em lutar. Então ele se esforçou, treinou e chegou onde chegou. Ele também esse anime também fala o negócio do perdão, que ele não gostava de matar seus inimigos e muitos inimigos viraram seus amigos. Entende? Por exemplo, dar outra face. Seria isso. Entendeu? Então é um anime que preza muito a amizade, a família, porque todos estão muito unidos, do início até o fim. Todos são amigos, todos são como uma grande família. E esforço. Eu acho que o principal mesmo é esforço. Se você treinar, se você estudar, se você se dedicar, você consegue chegar lá, entendeu? Essa é a principal mensagem. É um anime bom. Assim, tem cenas de violência, sim, mas nada tão assim pesado, nada que umas crianças não possam ver. É muito bom e é uma coisa bem divertida. Você começa a se apegar e tem muitos episódios, muitos. Tem a Dragon Ball pequena, quando ele era pequeno, a Z, que é extensa pra caramba. Fora os filmes, a GT ficou meio ruim, então eu recomendo não ver. Assim, iria estragar a sua experiência. Se você for assistir Dragon Ball, assiste Dragon Ball dele criança, Dragon Ball Z até a saga Buu. Acabou, não assista mais.
Não precisa assistir mais. Deixa eu ver outro que é importante. Eu ia falar Yu Yu Hakusho, mas Yu Yu Hakusho também dá um bom exemplo. Dá um bom exemplo de amizade, de mudança, assim. Você não precisa mudar, você não precisa se vender, por exemplo. Você não precisa ser uma pessoa que você não é, entendeu? Você vai ter amigos de qualquer forma, assim. Essa é a mensagem principal do desenho, assim. Que se você é uma boa pessoa, você consegue chegar lá também. É basicamente isso. E o meu favorito, Cavaleiros do Zodíaco. Cavaleiros do Zodíaco foi muito importante pra mim. Muito. Assim. Digo como se fosse ao extremo. Por quê? Cavaleiros do Zodíaco, como eu dizia antes, minha infância foi até legal, tudo, mas eu tinha muitas tretas na cabeça pra resolver, entendeu? E Cavaleiros do Zodíaco mostrou um outro lado, assim, um lado também do esforço, assim, e principalmente não desistir, nunca desistir. Não importa o tamanho do muro que está na sua frente, então você vai tentar alcançar, entendeu? Uma das frases mais importantes que eu me lembro foi, deixa eu lembrar, foi do Yoga. Ele estava lá na casa de Escorpião e o Escorpião falou: é impossível vocês chegarem a tal lugar, assim, tinha que passar por um lado. Aí ele falou: impossível, somente quem desiste acha impossível. Se você acredita em você e se batalha pelo seu sonho, você pode chegar lá. Então, por exemplo, é uma coisa que pra mim foi assim, nossa. Então se tornou, eles são os meus maiores heróis, porque além de eles me ensinarem de não desistir, a confiar em si mesmo. Assim, existe um certo drama envolvendo nós. É dramático, sim, porque a gente passa por muita coisa que as pessoas normais não podem, não passam e não estão nem aí, entendeu? A gente passa por uma batalha pesada, assim, que viver é muito difícil. Você ter que se relacionar com pessoas, você ter que entender as pessoas, e elas não te entendem. Você ter que executar uma ação, entendeu? Tudo em geral é muito difícil. Só que as pessoas não veem isso, não vê a nossa dificuldade, entendeu? Mas a mensagem do anime fala isso. Não importa o quanto difícil seja, faça seu cosmo queimar e você vai chegar lá. O que seria? Faça seu cosmo. Tenha a determinação de querer ir pra frente. É isso. Queira a determinação de você querer ir pra frente. É só isso que você precisa. Você precisa ter vontade, força de vontade. Entendeu? Força de vontade para continuar, para entender as pessoas. Assim, talvez você tem que ter na cabeça que talvez elas nunca te entendam. Nunca. Mas você precisa entender elas, porque vai ser bom para você saber como você vai lidar com elas. Isso é muito importante. Deixa eu ver, eu falei de animes, pá. Então, eu recomendo totalmente que assistam animes. Assistam. Isso vai ajudar vocês a entender o mundo de outra forma. Porque é engraçado, porque os animes, eles têm uma cultura, assim, tem um pensamento áspero impressionante. Deixa eu ver. Falei Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, Full Metal Alchemist. É um anime fantástico também, que mostra um garoto que quer recuperar as partes do irmão que perdeu, assim. Não vou falar mais porque senão é spoiler. Mas também fala de que muitos de nós não tiveram infância, tiveram que crescer rápido.
entendeu? Existe uma grande responsabilidade nos nossos ombros que às vezes a gente não consegue segurar sozinho, mas a gente tem que segurar, entendeu? Todos os animes assim, de uma maneira simples ou de outra maneira, elas têm uma mensagem para se passar, entendeu? Uma mensagem boa, entendeu? Um pouco, tô falando entendeu demais. Um pouco, a Disney passa muita fantasia, entendeu? Ô, cara, fala entendeu de novo. A Disney passa muita fantasia. É bom fantasia, é bom sonhar, mas não é bom sonhar o tempo todo. O anime, ele passa um pouco da fantasia, só que ele tem metade dele é a realidade do que é e do que vai ser. E é isso que tem que pôr na cabeça. A realidade. Sonhar é bom, sempre sonhe. Sonhe de olhos abertos até. Vai ser bom, vai ser fantástico. Mas saiba que a realidade está do seu lado. E que você precisa lidar com ela de uma forma ou de outra. Mas você precisa rachar a cuca para descobrir essa verdade? Não. Você pode usar elementos ao seu redor para te ajudar. Porque muitas vezes, assim, eu vou na psicóloga, mas tem gente que não tem condição de pagar um psicólogo. E eu fiquei muito tempo sem psicóloga. Até eu fui quando eu era criança, depois parei. Então, nesse meio tempo, eu tive que me virar sem alguém falando o que é melhor para mim. E muitas pessoas também têm isso. Elas vão ter que passar por isso e não tem ninguém para falar o que é melhor para elas. Mas o que eu fiz? Usei os elementos. Os elementos. Tudo à nossa volta está para ser aproveitado. Tudo, do pequeno ponto, é um aprendizado. Meu aquário, por exemplo. Eu tive que aprender a formar um ecossistema para que meus peixes sobrevivam. Eu aprendi, eu fui conhecendo mais, eu fui estudando, eu fui vendo. Hoje ele tá uma beleza. Meus peixes não morrem tão fácil. Entendeu? Eles estão no mundo deles. Então você tem que... Desculpa. Você tem que aproveitar tudo ao seu redor. Tudo, praticamente tudo. Hoje em dia a gente tem muita internet. Então, por exemplo, antigamente eu não tinha toda essa informação. Entendeu? Cara, essa palavra pegou. Não vou falar mais entendeu. Eu não tinha essa informação, então eu tive que me virar. Mas conforme eu fui crescendo, eu assisti Cavaleiros do Zodíaco por muito tempo. E também livros, as coisas que eu gostava. Eu sempre gostei muito de teologia. Teologia cristã, sim. Eu sempre gostei. E é um assunto que eu penso até hoje. Então, conforme eu fui crescendo, eu fui descobrindo as coisas ao meu redor. Depois eu saí dos animes. Aí, por exemplo, foi filmes. Eu gostava muito, naquela época eu gostava muito de dinossauro. Então Jurassic Park foi o filme mais perfeito do mundo, assim, pra mim. É mais um assunto que eu fui tomando forma. Eu sabia tudo de dinossauro. Hoje eu nem lembro direito, mas antigamente eu sabia. Hoje em dia, mas hoje, não vamos falar do passado, vamos falar hoje. O que você pode usar? Vamos lá. Uma série muito boa, que eu aprendi muito com ela e que eu usei muito, foi Dexter. Não sei se vocês já ouviram falar, se vocês assistem. Mas Dexter é uma série de um homem que tem uma psicose. E ele sobrevive no meio das pessoas comuns, matando. Só que o diferencial é o quê? Ele mata pessoas más, assim, bandidos. Alguém que tá com culpa no cartório, por exemplo. É isso que ele faz. Só que em si, ele e o pai dele criaram um código. Como sobreviver. Como sobreviver. Como se disfarçar no meio das pessoas comuns. Entendeu? Ai, cara, fala de novo. Corta! Como sobreviver no mundo. E é isso que a gente precisa também. Porque
a gente é diferente. Se a gente for 100% o que a gente é, a gente perde muita coisa. A gente perde muitas pessoas, muita oportunidade. Mas aí você, mas eu não quero saber das outras pessoas, elas têm que entender, bababá, babá. Não, cara. Você pode viver em harmonia com as pessoas. Você pode se disfarçar de normal. Eu passo por uma pessoa normal, que gosta de futebol, gosta de mulher, gosta, deixa eu ver, de música. Ninguém sabe que eu sou asp. E o meu pensamento asp não se deixa transparecer. Entendeu? Eu tenho minhas opiniões, eu tenho tudo. Mas eu consigo manter boa parte dos meus pensamentos encostados. Que eles não interfiram na minha vida social. Ele fica controlado ali. Eu não perco eles. Eu uso quando eu preciso. Porque eles são muito bons. Eles me ajudam a ver as pessoas de outra forma, de ver as coisas de outra forma, de lidar com situações de outra forma. Mas é aquela história. Você pode ter tudo. Entende? Falei entende, não entendeu. Ih, já falei. Você pode ter tudo. Você pode viver em harmonia com as pessoas, mesmo elas não te entendendo. Mesmo assim. Porque o que você precisa saber é que as pessoas... Vamos ver, se você gosta de computador. As pessoas são como um sistema. Cada uma tem um sistema. Nós temos os nossos e eles têm os deles. Muitas ações vocês podem ver que eles fazem, mas que faz parte deles. E a gente entende o sistema deles, mas eles não conseguem entender o nosso. Por quê? Preguiça, falta de vontade, e muitas vezes não conseguem entender. É complicado, mas você pode viver em harmonia. Assim, você tem que saber se disfarçar, tem que saber colocar suas palavras. Você tem que, antes de falar com uma pessoa, quer dizer, quando você conhece uma pessoa, você tem que prever a reação dela, colocar alternativas, ver opções. É isso que eu faço. Eu às vezes lido com uma pessoa que é muito difícil de lidar, mas eu já conheço ela bastante, então eu sei como o sistema dela funciona. Então eu sei as palavras que eu tenho que falar. Entende? Eu falei, entende. É aquela história. Quem você quer ser? E fora séries, deixa eu ver. Um filme que eu recomendo muito bom para todos os aspectos é Homem de Aço. Provavelmente ele não fez nesse sentido, mas o filme do Superman fala muito sobre nós. Muito sobre a luta que a gente tem que ter para chegar lá nos nossos objetivos. Nem que a gente passe a vida inteira tentando descobrir isso. Bom, eu acho que eu consegui passar a mensagem bem, né? Se eu não conseguir, por favor, me avisem, que eu faço outro e explico melhor, assim. Eu já melhorei bastante minha fala. Isso é uma coisa muito legal, chamada ditado. Para quem não conhece, e se você tem o mesmo problema que eu, eu sou escritor, então eu faço muito roteiro sobre as minhas histórias. Isso me ajuda muito, falando em voz alta, poesia, etc. Mas tenta fazer bastante ditado, ler livros em voz alta, ou ler trechos, assim, que isso vai melhorar a sua dicção. E se você tem essa fala verbal meio atrasada, isso melhora, faz o seu cérebro conectar, sabe? Estabelecer o mesmo ritmo. Isso que é difícil, estabelecer o mesmo ritmo. O tempo do pensamento, o tempo da fala. Saca? Não falei. Bom, por hoje é só. Eu deixei de gravar, mas semana que vem eu já tô aí falar sobre as outras coisas. Então, até lá.